Eu vou iniciar o nosso treinamento pela configuração do Lalur Lax, tá? Então, eu vou logar aqui no Contábil, estou logando numa empresa que é uma empresa do lucro real, tá? No caso aqui, a nossa empresa, ela é lucro real estimativa, tá? Então, estou logando aqui no ano de 2024. O primeiro passo para a gente apurar o Lalur Lax, que é a apuração do IRPJ e da contribuição social do lucro real, é a empresa ser do lucro real, tá? Então, a gente tem que checar, inclusive o programa a gente faz essa checagem hoje, tá? Hoje a gente tem aqui o menu lucro real, barra presumido. Por que barra presumido? Porque a gente também tem aqui o espelho da apuração do lucro presumido, que é feita dentro do fiscal, tá? Então, a gente tem aqui o Lalur Lax. O Lalur Lax, ele só vai habilitar esse menu se realmente a empresa estiver configurada como lucro real, tá? Então, a gente determina isso lá no cadastro de empresa. Então, a gente vai lá em cadastro, empresas. A gente tem duas opções da apuração do lucro real. A gente tem a opção por estimativa, que é anual, e a gente tem a apuração trimestral também. Então, aqui, vocês vão ver que a gente tem a opção 9, que é lucro real trimestral, e 10, lucro real estimativo, tá? A diferença, então, de um para outro, que um apura anual, que no caso o imposto vai ser recolhido mensal, e o outro por trimestre, tá? Então, vamos dar início aqui. Lucro real, Lalur Lax. Alguém aqui já utiliza o programa? Já viu a cara aqui do Lalur Lax? Já utilizou? Já, né? Tá, então, eu estou apurando aqui 2024. Qual que é o primeiro ano aqui de 2024? Então, no caso, como ela é estimativa, eu vou selecionar o mês aqui, vou preencher o mês. Se ela fosse uma empresa de lucro real trimestral, automaticamente o programa já traria aqui os 3 meses do trimestre, tá? Então, clico aqui em gerar. Aqui nessa primeira tela, o programa traz o resultado. O que seria o resultado? As contas de resultado para vocês, as receitas e despesas, tá? Então, o programa traz isso automaticamente para vocês. Como que a gente reconhece para trazer essas contas aqui? Lá pelo plano de contas, pelo cadastro do plano de contas, tá? Então, vamos lá, cadastro, plano de contas. Vocês vão ver que lá tem um grupo que é o grupo 04, que são as contas de resultado. Então, a gente tem aqui as contas do grupo 04, que são contas de resultado. Isso como que vocês selecionam? Quando vocês vão criar o plano de contas, criar aquela conta, tá? Então, vocês vão selecionar aqui no grupo, o grupo 04, contas de resultado. Então, o programa reconhece esse código 04 para trazer a movimentação aqui no resultado para vocês, no resultado do Lalur Lax, tá? Então, todas as contas que tem aqui são do grupo 04. Aqui, pessoal, vocês vão apurar a empresa, fazer a contabilidade da empresa, vocês vão ver que é exatamente os mesmos saldos que a gente também tem lá na DRE, que é a demonstração do resultado. Porque é exatamente o mesmo parâmetro, as contas de resultado são as que são demonstradas aqui, tá? Então, aqui a gente tem o resultado do período, só do período de janeiro, tá? Que é 232.443,19, tá? Então, aqui é a apuração do Lalur, parte A, que é a apuração do IRPJ, tá? Então, a gente tem esse valor aqui, que é o prejuízo líquido antes do IRPJ. Por que antes do IRPJ? A gente também tem as provisões, vocês vão ver aqui que a gente tem as contas de provisões. Como que funciona essa questão das contas de provisões? Vocês vão provisionar o IRPJ e a contribuição, vão efetuar o lançamento de provisão do IRPJ. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos pegar as contas. A conta 4450. Então, a gente vai lá no razão dessa conta. Vai adicionar aqui o período, E eu vou filtrar, vou buscar só essa conta, que é a conta 4450 aqui. Porque já foi efetuado o lançamento de provisão anteriormente. No caso, no período, ele apontou como prejuízo. Então, não vai ter provisão de valor a recolher do IRPJ. Por isso que não teve no primeiro mês, tá? Mas aqui, são as provisões durante o ano, tá? As provisões de valores a recolher. Então, essas contas, primeiro vocês efetuam um lançamento de provisão. Às vezes o pessoal fica em dúvida, entra em contato para perguntar para a gente em relação a essas contas de provisão. Se o programa efetua a provisão por aqui. E não, o IRPJ e a contribuição social, a provisão aqui é o oposto. Vocês vão efetuar o lançamento de provisão, os lançamentos de provisões, e aí sim vão efetuar as configurações. Por que vão efetuar as configurações aqui?
Porque esse valor da provisão, ele é subtraído do valor do resultado aqui, tá? Então, no caso da apuração do IRPJ e da contribuição social, ele subtrai esse valor da provisão do IRPJ. Não. Vocês efetuam um lançamento aqui manualmente, não é provisão que vem do fiscal, não. Porque no caso do IRPJ e da contribuição social do LALUR-LACS, a apuração é feita dentro da contabilidade mesmo, a partir dos lançamentos contábeis. A partir do resultado, na verdade, da empresa, né? Aí, ó, vamos lá. Então, aqui a gente tem o valor, que é o valor de prejuízo do período, certo? E aqui a gente tem ainda despesas não necessárias. Aqui a gente, na verdade, tem a parte das adições e exclusões. Então, vocês vão determinar aqui quais são as adições e quais são as exclusões. Então, as adições são valores que vão adicionar a essa base de cálculo, tá? Então, esses valores aqui, ó, dessas contas contábeis, um exemplo aqui que é muito utilizado, que são as multas de trânsito. Ele gerou uma despesa para a empresa, mas ela é uma despesa não necessária. Então, é uma despesa que vai adicionar depois a base do IRPJ, tá? Porque a Receita entende o quê? Que vocês tiveram aquela despesa com a empresa, mas multa de trânsito não é uma despesa necessária. Então, isso conforme a legislação mesmo. E aí, essa despesa, ela vai entrar depois, vai incluir depois novamente na base de cálculo, tá? Do IRPJ e da contribuição social. Então, como que vocês vão fazer isso? Ó, aqui a gente tem o configurar, tá? Então, vocês vão ver aqui, vocês vão ver que aqui a gente tem as adições e as compensações também aqui embaixo, ó. Tem a parte de compensação. Então, no caso aqui, ó, aqui a gente tem a parte do LALUR e aqui a gente tem a parte do LACS. Então, vocês vão aqui, ó, despesas não necessárias. Eu clico aqui e vou selecionar quais são as minhas contas de resultado que entraram aqui como despesas não necessárias, tá? Então, aqui no caso, foi multas de trânsito e despesas não dedutíveis, que não vai deduzir, então, da minha base do IRPJ. Então, efetuei a configuração, eu vou fazer o mesmo aqui para o LACS. Às vezes o pessoal vê aqui o painel, acaba esquecendo de configurar para o LACS. Então, sempre que vocês configurarem uma conta aqui, já configura ela aqui também, tá? Então, aqui eu tenho as adições. E aí, para mim trazer o saldo dessas adições, quando eu configuro nessa aba aqui, o que precisa ser feito? Eu preciso vir até a parte do LALUR e clicar em gerar. Então, configurei aquela conta, para o programa reconhecer o saldo daquela conta, eu preciso gerar para trazer o saldo para cá. Então, no caso aqui, ele está demonstrando quais foram as duas contas. E eu tenho a opção, ó, gerei aqui, no caso aqui ele está informado, não, mas eu não lembro se tem, não tem opção. Aqui, só aqui nessa abinha que eu vou mostrar para vocês que tem a opção de informar depois. E aqui eu tenho as exclusões também, tá? Então, no caso aqui, ó, eu tenho como exclusões, outras exclusões, todas essas linhas aqui, pessoal, esses indicativos, eles vão lá para a parte A e para a parte B depois da SF, tá? Que são os registros lá que a gente tem das fichas de apuração do LALUR-LACS. Ó, então, aqui, outras exclusões. Mesma coisa, tá? Configurar, então, se vocês quiserem, vocês já vêm na parte de configurar, já configura o que é despesa não necessária, já configura aqui o que é adição, o que é exclusão, né? Ó, aqui já tem a parte da exclusão, então, sempre bom você tentar aqui as linhas, tá? E aí, vocês adicionam aqui, ó. Então, as contas estão adicionadas, adicionei no LALUR, adiciono no LACS também, tá? E aí, clico gerar de uma única vez, porque aí o saldo dessas contas automaticamente vão trazer, já vai aparecer aqui para vocês na apuração do LALUR, tá? Ó, então, aqui a gente tem o saldo total das exclusões do IRPJ. Então, o que o programa fez aqui? Ele pegou o prejuízo do período, no caso aqui, esse período que a gente está apurando, a empresa apresentou prejuízo, tá? Então, o prejuízo mais as exclusões, ele já bateu aqui o saldo, né, das despesas não necessárias, já incluiu, na verdade. E aí, eu tenho aqui a exclusão. Então, além disso, a minha base de saldo negativo aqui, ela aumentou, tá? Então, ela deu esse valor no total. Por quê? Porque eu peguei esse total negativo, menos as despesas não necessárias, mais esse valor aqui das outras exclusões. No total, o nosso lucro real foi de 233 mil.
prejuízo, tá, pessoal? Então, por isso que ele não trouxe aqui para mim na apuração. Eu vou pegar um período ainda que teve lucro para demonstrar para vocês como que é feito todo esse cálculo, tá? Então, aqui no caso não tem compensação, obviamente, né, porque já apresentou prejuízo. Aí que mora a questão aqui. A empresa apresentou prejuízo. Se ela é estimativa, o que eu preciso fazer com esse prejuízo? Esse prejuízo ele pode ser compensado depois, tá? Então, se a empresa é lucro real, se ela é estimativa, eu posso compensar esse prejuízo no mês seguinte, na apuração do mês seguinte. Se ela fosse uma empresa trimestral, eu poderia utilizar desse prejuízo para me compensar no próximo trimestre, tá? Então, o que eu vou fazer? Se fosse uma empresa trimestral, eu teria aqui o prejuízo do trimestre, por exemplo, e aí eu tenho que informar isso na parte B. Por quê? Porque o programa ele faz o controle desse saldo e também porque esses valores são obrigatórios serem demonstrados dentro da ECF, tá? Então, aqui a gente teve o prejuízo do período. Esse prejuízo é o prejuízo que eu vou informar agora na parte B. Como a empresa é apuração por estimativa mensal, eu preciso informar isso mês a mês, tá? Muita gente acha que é por ano, que eu preciso ter o resultado ali do ano para depois informar esse prejuízo no total. E na verdade não. Dentro da própria ECF, ele pede mês a mês o prejuízo informado, tá? Tanto é que se você vai se compensar, por exemplo, nos meses seguintes, eu preciso ter esse indicativo de prejuízo do período. Então, para fazer isso, vocês precisam ter a identificação da parte B, criar a parte B, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Aqui eu já tenho as duas contas cadastradas, mas eu vou demonstrar aqui para vocês, ó. Então, eu vou colocar aqui o código. O código vai ser o que vocês quiserem. Vocês vão selecionar aqui, ó, tipo de tributo. No caso aqui, eu preciso de uma ficha para IRPJ e uma ficha para contribuição social. Ana, eu preciso de uma ficha, no caso aqui, a gente chama por conta, a gente colocou como conta aqui, mas ele é um código que depois vai lá para dentro do ECF. Eu preciso criar um para prejuízo e um para compensação? Não. Exatamente a mesma conta que vocês criarem aqui, ela vai ser usada tanto para o prejuízo quanto para a compensação, tá? Então, vocês vão ver aqui, tipo do tributo. Então, a gente selecionou aqui Imposto de Renda Pessoa Jurídica e RPJ. O código aqui é vocês que vão determinar. Não é uma conta contábil. Isso aqui não tem relação nenhuma com as contas contábeis, tá? Então, vocês vão colocar aqui, por exemplo, código 1. Descrição. A descrição é a que vocês quiserem. Então, se vocês quiserem colocar conta parte B, LALUR, conta de prejuízo de compensação, o que vocês acharem mais fácil. Aqui, o código padrão da parte B. Que nesse caso é o 1001, que é o prejuízo fiscal não operacional. Se for diferente disso, vocês vão selecionar aqui. Lembrando que o ECF, ele valida essa questão das contas também, tá? Aqui do código padrão, porque são campos obrigatórios lá. Aqui, o indicador do saldo, nesse caso aqui é D para prejuízo, tá? De valores que reduzam, tá? A base de cálculo. E aí o indicador aqui, então o indicador é de prejuízo do exercício e aqui eu coloco a data que eu estou criando essa conta. O mesmo eu vou fazer aqui para a contribuição social, tá? Então, ó, para a contribuição social é a mesma coisa. Ó, ele já alterou aqui. Aqui eu tenho o código padrão, vocês que vão determinar, vão selecionar ele aqui. Aqui também o indicador do saldo. Então, criei essa conta na parte B, na identificação da parte B. Eu vou utilizar dessa conta para fazer o lançamento na parte B. Então, ó, vou lá em parte B. Vocês estão copiando aqui, pessoal? Ó, então, vou lá, parte B. Agora, eu vou utilizar dessa conta. No caso aqui, essa empresa, a gente está no período de apuração do mês 1. No mês 1, ela apresentou prejuízo. Qual que é o prejuízo dela? Como que eu vou saber? A gente já pegou casos do ECF tá dando erro, porque a pessoa foi lá no DRE e pegou o saldo da DRE. E, na verdade, não. A gente vai pegar exatamente o que está aqui na parte A. Qual que é o valor que eu vou lançar na parte B? É o valor que está aqui na linha 175, tá? Que é realmente o lucro do período, que é o resultado do período, tá? Então, ó, aqui eu tenho um resultado de prejuízo de 233 mil. Eu vou lá na parte B e vou fazer um lançamento sobre isso, ó. Então, aqui eu já tenho o lançamento do mês 1 efetuado. Eu utilizei lá a nossa conta de prejuízo.
O histórico aqui, pessoal, ele não tem relação com os históricos contábeis, que são os históricos aqui do cadastro, histórico contábil. Aqui é um histórico à parte. Esse histórico ele só serve para a ficha da apuração da parte B do LALUR. Então, por isso que a gente colocou aqui a opção de vocês criarem. Quando vocês digitam aqui código 1, coloca a descrição e coloca salvar histórico, ele vai criando uma listinha de histórico para vocês, ó. Que é uma listinha de histórico à parte, totalmente dos históricos contábeis, que ela só é utilizada dentro da ECF, tá? Aí, ó, criei aqui, coloco o histórico 2, no caso aqui, prejuízo do período. No complemento, a pessoa quis colocar aqui que era referente a janeiro, mas não é necessário. E aqui, sim, é necessário. Esse prejuízo, ele corresponde a que mês? Ele corresponde ao mês 1 de 24, tá? Então, o prejuízo, ele vai ser lançado como? Ele vai ser lançado como um débito, tá? Então, eu adiciono esse valor aqui como um débito, que aí a gente vai fazendo esse histórico de prejuízo para sendo utilizado aí em outros períodos. Então, clico aqui em salvar. O mesmo, pessoal, como vocês podem ver aqui, aconteceu no mês 2, tá? Ó, então, eu tenho aqui o prejuízo também do período do mês 2. Ó, eu só não mostrei para vocês aqui a apuração do LACS, ó, que é a apuração da contribuição social, diga-se de passagem, ela é mais tranquila do que a do IRPJ. Mas aqui eu tenho a apuração do período, como teve prejuízo, também não tive apuração aqui, tá? Só tive, como eu mostrei anteriormente, as despesas, aqui as exclusões, tá? As adições e exclusões. Se tivesse compensação, eu ia trazer o saldo aqui, se fosse um período que tivesse a recolher e eu tivesse compensação para fazer, que a gente vai chegar lá ainda, tá? Ó, então, eu vou pular aqui para o mês, ó, eu só vou mostrar aqui para vocês, dando sequência, o mês 2. Então, se fosse, pessoal, se fosse uma empresa trimestral, lembrando que o prejuízo ia ser adicionado aqui no trimestre. Então, qual data que eu ia colocar aqui? A data do último dia do trimestre, tá? Então, aqui ele ia trazer o período dos 3 meses, que é o trimestre, o resultado do trimestre. Esse resultado apurou o prejuízo? Eu venho na parte B, utilizo essa mesma conta e vou colocar aqui o último dia, na data do ajuste, eu vou colocar o último dia, a data do ajuste não, perdão, a data aqui em cima, ó, eu vou colocar o último dia do trimestre e vou adicionar lá. No complemento, inclusive, se vocês quiserem, podem colocar, prejuízo referente ao primeiro trimestre de 24, tá? O que vocês acharem melhor. Aí, no caso aqui, então, no segundo trimestre, a empresa apresentou também um prejuízo, tá? Então, eu tive aqui um prejuízo de 2.390.000, e aí eu adiciono ele na conta aqui também. Então, por a empresa ser de apuração mensal, eu preciso ir adicionando isso mês a mês, tá? No terceiro mês de apuração dessa empresa, ela apresentou um lucro. Então, a gente tem valor a recolher, tá? Inclusive, pessoal, se vocês tiverem dúvida, vocês podem sempre estar checando aqui, ó, o resultado. Chequei o resultado? Olho aqui também o valor. Então, o lucro líquido antes do IRPJ, ele está aqui para vocês no período. É sempre o saldo acumulado, tá? Então, tenho esse valor aqui, tenho lá as nossas contas que a gente já havia adicionado, que isso vai ficar gravado, tá? Inclusive, aqui na opção de configuração, vocês vão ver que adicionei a conta, eu não tenho botão nenhum para salvar, ele fica vinculado automaticamente. Então, eu tenho lá as minhas adições, as minhas exclusões, e aí sim eu tenho a minha compensação pela primeira vez. Como que eu determino essa compensação? O programa, inclusive, ele vai trazer um aviso aqui para vocês, o período que vocês tiverem lucro no período, que a empresa apresentar lucro no período, de que a compensação ela deve ser feita limitada a 30% sobre o valor do lucro do período. Tá? Então, o que vocês vão fazer? A gente tem aqui o lucro líquido antes do IRPJ, eu tenho o valor total aqui sem a compensação. Então, eu vou ter o lucro real aqui da empresa. Eu vou fazer o lucro real vezes 30%, tá? Se eu tiver esse valor lá na minha parte B que eu possa me utilizar, então eu preciso ter esse valor dentro da minha parte B. Não significa que eu tive um lucro de 10 milhões e aí eu posso me compensar sobre 30% disso. Mas eu tenho esse valor na parte B, então se eu tiver esse valor, eu posso. Se eu não tiver, eu vou me limitar ao valor que está lá destacado na parte B, tá?
Então, eu vou fazer sempre o lucro real da empresa, que é a apuração da empresa, vezes os 30%, e aí sim eu vou me compensar. Então, aqui, ele já está com a compensação, porque o lucro antes da compensação aqui, ele era de 7 mil. Tá vendo? Ó, lucro real antes da compensação. 7 mil vezes os 30%, eu poderia me compensar no período de 2 mil reais, tá? Então, eu vou efetuar esse lançamento. Aqui a gente já sabe que a gente tem esse saldo acumulado, tá? Que o programa ele traz o saldo total aqui que eu ainda posso me compensar, que no caso aqui é de 21 milhões. E aí, eu vou fazer esse lançamento. Então, esse lançamento ele é sempre feito a crédito aqui, tá? Então, ó, eu posso o valor dos 30%, no caso aqui deu 2.114,80. Lancei ele aqui a crédito e cliquei aqui para salvar, tá? Aí, o que eu vou fazer novamente, pessoal? Sempre clicar aqui no gerar. Cliquei no gerar, o programa ele vai trazer essa compensação aqui para mim, tá? O mesmo já vai acontecer lá no Lattes também, tá? Então, uma única vez que eu efetuei o lançamento aqui na parte B, cliquei ali em gerar para a gente reconhecer esse saldo, o programa ele vai trazer o lucro real aqui para vocês. Do lucro real, a gente faz o cálculo aqui, que é os 15%, tá? No caso aqui, aí depois que vai entrar a questão aí, a minha empresa tem imposto retido na fonte, um exemplo. Esse valor de imposto retido na fonte, ele sempre vai entrar aqui, vocês percebam que não, eu nem tenho essas linhas aqui, ele sempre vai entrar no valor a recolher, tá? Então, ele sempre vai abater do valor a recolher. Então, no caso aqui, a empresa tinha imposto de renda retido na fonte, que por um acaso, ó, aqui a gente tem um valor que entrou aqui de dedução também, de 29,60. Então, percebam que aqui, pessoal, na coluna informado, tá sim. Por quê? Vocês vão perceber que essa coluna aqui, essa grid aqui, ela não tem a opção de configurar as contas. Na verdade, ela tem aqui a opção, mas ela não funciona hoje. Então, vocês não estranhem que a pessoa até adicionou aqui uma conta, ó. Vocês vão ver que, inclusive, o saldo está zero. Justamente porque essas contas aqui a gente não está trazendo o saldo delas ainda. Então, diferente de lá, onde vocês vão configurar, vincular conta, clica em gerar e a gente traz o saldo delas, essa opção de grid aqui, ela não está trazendo. Então, por mais que vocês configurarem aqui, clicar em gerar, você vai ver que o programa não vai trazer o saldo. Então, vocês têm que informar aqui manualmente. A gente está para ajustar isso. Então, ó, se tiver imposto de renda retido na fonte, já adiciona aqui. Se tiver alguma outra dedução, já adiciona para o programa efetuar ou abater esse valor do valor a recolher, tá? Que foi o caso aqui, então, dessa dedução de programa de alimentação e também aqui do imposto de renda retido na fonte, tá? Então, no valor, a gente tinha um valor a recolher de imposto de 740,18, porém, a gente teve esses abatimentos, que foi o abatimento de programa de alimentação e aqui o imposto de renda retido na fonte. Então, no caso, o valor do IRPJ a recolher nesse período foi zero, tá? Justamente por causa das outras deduções. Então, ó, sempre, pessoal, que vocês vão ver que aqui está escrito apuração salva aqui em cima, ó. Sempre que vocês efetuarem a apuração do LALOR do LACS, a apuração do IRPJ e da contribuição, lembrem de salvar aqui embaixo essa apuração, porque a gente depende disso para mandar para a ECF, ter essas fichas salvas para mandar para o envio da ECF. Ó, aqui aconteceu, aqui na parte do LACS, na parte B, na parte A aqui, perdão, do LACS, que é a apuração da contribuição social, a gente teve, então, o mesmo valor, obviamente, aqui do resultado. A gente teve aqui a compensação, que também é os 2 mil, o valor aqui da base de cálculo. Então, eu tenho aqui base de cálculo apurada, a base de cálculo versus a alíquota, eu já tenho o meu valor a recolher. Aqui, como não teve nenhuma dedução, então eu tive o valor a recolher da contribuição social. Então, do IRPJ eu não tive, porque eu tinha valor de imposto de renda retido na fonte, mas da contribuição social deu valor a recolher. Então, eu vou salvar a apuração e esse DARF aqui, eu vou vir até a opção aqui do DARF e vou gerar. Inclusive, muita gente fica na dúvida, ó, aqui a gente tem um histórico do DARF, e esse DARF ele vai ser gerado, a gente tem a opção de gerar aqui pelo Cicalc Web, e aqui o salvar gerar DARFs, ele é para salvar no nosso controle de guias, tá?
Então, ó, aqui a gente tem esse código de recolhimento, que é o código da Receita, ele vem lá do cadastro de empresa, tá? Então, sempre que vocês forem efetuar o preenchimento da empresa, ó, tô com o cadastro aqui aberto. Não, tô com o cadastro do plano de contas, não tô com o cadastro da empresa aberto, não. Ó, vamos lá, cadastro da empresa. Então, o código de recolhimento, ele não é preenchido ali, tá? Ele é preenchido aqui na aba fiscal e tributária. Então, ó, vocês vêm na aba fiscal e tributária e aqui a gente tem o código de recolhimento do IRPJ e da contribuição social, independente do tipo do regime tributário da empresa. Se a empresa for do lucro presumido, do lucro real, tá? É só vocês clicarem aqui na lupinha e selecionar o código de recolhimento da empresa. Então, isso daqui já vem de forma automática para cá, que a gente traz lá do cadastro. Então, aqui no IRPJ, a gente não teve valor a recolher no período, tá? Inclusive, a gente traz aqui o histórico de cálculo, porque esse DARF ele vai para o cliente de vocês, às vezes ele quer o histórico de cálculo, ele pode ver pelo próprio DARF, tá? Então, a gente tem aqui a base de cálculo, o valor, e aí o valor a recolher. Ele não vai entender aqui, ó, inclusive a gente traz aqui, ó, as deduções, tá? Então, o cliente vai entender já que não teve valor a recolher, porque eu tive esse valor de contribuição, mas eu tive esse valor de dedução, onde o valor a recolher, o valor final a recolher foi igual a zero, diferente aqui da contribuição social, tá? E aí eu salvo aqui o meu DARF. É importante fazer isso para salvar no controle de guias e tudo, e salvar aqui a apuração, porque a gente vai levando esse histórico para os próximos meses, tá? Então, o programa, ele vai levando esse valor que foi recolhido para o mês seguinte, que depois ele é deduzido. E aí vai falar para o MIT. Sim, a pergunta aqui foi em relação a levar para o MIT, exatamente. Hoje, como que o programa leva essas informações das guias para o MIT? Pelo salvar gerar DARF aqui, que é justamente para salvar no nosso controle de guias, tá? Então, quando você... Ó, eu vou até clicar aqui para te mostrar. Ah, não tem data de vencimento aqui. Peraí, deixa eu só colocar um vencimento qualquer aqui. É o período... Mês 3, eu vou colocar mês 4. Oi? Uma dúvida. Por exemplo, você gerou o DARF, você viu que você errou, teve alguma coisa, você teve que fazer uma correção. Sim, perfeito. E você já está com ele salvo no controle de guias. Uhum. O que acontece se eu for lá, pedir para calcular de novo? O que o sistema vai entender? Na hora, ele vai considerar, ele vai salvar, eu tenho que ir. Ele vai sobrepor, vai sobrepor. Então, se você vier aqui, você alterar a apuração e gerar um novo DARF, ele vai sobrepor aquela apuração. Inclusive, ó, ele está dando a mensagem aqui justamente essa pergunta. Ó, o DARF do período de 31/3 já foi enviado para o controle de guias. Deseja sobrepor? Então, no caso, se for diferente, você vai sobrepor. Se não for, aí você coloca aqui não, tá? Então, ó, no caso aqui eu não vou sobrepor, e aí eu tenho ele lá no meu acessórios, ó, ele tá dando a mensagem para o IR e tá dando a mensagem para a contribuição social também, tá? Então, ele vai ficar disponível lá no meu acessórios para a geração do MIT depois dentro do fiscal. E lá no financeiro substitui aqui também? Substitui sim. Todas as nossas guias hoje, todas elas, independente... Aqui no contábil, a gente só tem a geração do DARF, do IRPJ e do lucro real. Mas as outras guias são geradas lá pelo fiscal. Todas elas vão para o nosso financeiro também. Então, elas ficam salvas no controle de guias e ficam salvas no financeiro também, tá? Aí, pessoal, como que eu vou, no caso aqui, então, já mostrei para vocês como fazer a compensação. Uma parte que eu não mostrei para vocês, inclusive me lembrei agora, me recordei, é a respeito de como essa compensação aqui, como que ela vai lá para a parte A. Lembra que a gente veio aqui, ó, eu fiz o prejuízo, que é exatamente a mesma conta, na identificação da parte B, mas como que essa compensação ela vem para cá? Exatamente lá na configuração. Então, vocês têm que vir aqui na configuração, eu fiz o lançamento lá na parte B da minha compensação. Então, eu tenho aqui ó, a compensação do prejuízo do período, certo? E aí, depois que eu efetuar esse lançamento, que eu criei aquela conta, eu tenho que ir lá no configurar e adicionar ela aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, compensação de prejuízos fiscais dos períodos da apuração anteriores. Então, eu venho aqui e adiciono aquela conta.
Aqui, lembrando, não é a conta contábil, é a conta, o programa só vai reconhecer, diferente dos outros campos que reconhecem o plano de contas, aqui ele só vai reconhecer a conta que a gente criou lá na parte B. Então, aqui nessa listagem, ele só vai trazer as contas que foram criadas na parte B. Então, vocês vão adicionar ela tanto para a apuração do LALUR, quanto para a apuração do LACS também, tá? Então, ó, exatamente a mesma conta para os dois. Adicionou essa conta, aí vocês vão clicar lá no gerar, tá? Para a gente buscar o saldo da parte B aqui para a parte A, que é a apuração aqui da compensação, tá? Se fosse uma empresa trimestral, mesma coisa, pessoal. Aqui estaria o trimestre. Vamos supor que no primeiro trimestre a gente apresentou um prejuízo, eu tenho o lançamento do prejuízo, vou apurar aqui, ó, quando a empresa é trimestral, o programa ele traz o resultado do trimestre fechado aqui para vocês. Então, eu tenho o resultado lá do meu trimestre, que ele vai trazer aqui. Então, eu vou pegar esse valor aqui do lucro antes da compensação, vou fazer o cálculo. Inclusive, pessoal, esse aviso, o programa ele dá o tempo inteiro. Às vezes o pessoal estranha. Vocês vão entrar na parte do LALUR, da parte A e do LACS. O programa, cada vez que vocês clicam ali nessas abinhas, o programa ele vai dando um aviso. Existe prejuízo no período, não existe compensação dos 30%. Deseja efetuar? Tá? Então, todas as vezes o programa ele dá esse aviso, justamente para vocês poderem checar se tem prejuízo de períodos anteriores para efetuar a compensação. Tá? Então, se caso tiver prejuízo, vocês efetuam a compensação. Se for trimestral, ele vai estar salvo o trimestre aqui. Vocês vão fazer a compensação sobre o trimestre também. E aí, configurou lá. Aqui, a configuração é uma única vez. Então, por isso que ali é uma única conta, tá? Eu tenho uma conta que eu vou utilizar ela para o prejuízo, vou utilizar ela para compensação. E aí, eu adiciono ela aqui. Isso daqui é por empresa, tá, pessoal? Então, o importante, cada empresa que vocês têm do regime não cumulativo, a configuração é diferente, porque às vezes o que é dedução para uma não é dedução para outra, às vezes o que é adição para uma não é para outra. Então, vocês vão efetuar aqui o cadastro da parte B, efetuar o cadastro ali da conta, fazer essas configurações, mas elas são feitas uma única vez. E aí sim vocês vão gerar e vão ter essa compensação aqui, tá? Aí sim eu tenho realmente o resultado do lucro real aqui após a compensação. Ficou alguma dúvida daqui, pessoal? Aqui a gente tem alguns relatórios, ó. Inclusive, essa abinha aqui de valores recolhidos, a gente adicionou ela no programa, porque às vezes é uma empresa que veio de outro escritório, eu já tive um recolhimento anterior e eu preciso informar isso, porque, por exemplo, uma empresa igual a essa que é anual, que é por estimativa, no mês seguinte, no DARF, ele vai trazer o histórico do que foi recolhido, que ele vai abater aquele valor, deduzir aquele valor, tá? Então, por isso que a gente colocou aqui valores recolhidos, porque se caso for uma empresa que vocês não estavam, a gente tem muita gente que a gente conhece que faz, às vezes, por planilha, então não usava o programa e teve que preencher isso. Então, por isso que a gente adicionou na época essa questão aqui dos valores recolhidos, para vocês informarem. E aí, no mês seguinte, efetuou a apuração por aqui, o programa já vai gravando esse histórico, sempre salvando aqui a apuração, tá? Então, aqui a gente tem os períodos gerados de DARF, ó, também. E aqui a gente tem alguns relatórios, ó. A gente tem o relatório do LALUR parte A, do LACS parte A e também da parte B aqui, se vocês necessitarem, tá? Mas o LACS em si, ele parece ser, o LALUR LACS, ele parece ser muito mais, né, complicado quando a gente entra aqui, quando a pessoa não trabalha, mas na verdade vocês viram que é bem prático, porque o programa traz praticamente pronto ali a apuração. É mais vocês entenderem como que funciona a parte B, o que vai entrar como uma adição, o que entra como uma exclusão, entendeu? É mais vocês terem esse conhecimento para realmente configurar o programa de forma correta, configurar essas contas corretamente e, obviamente, ter o resultado da empresa correto, né? Que ter a apuração das receitas e das despesas correto, tá? Ficou alguma dúvida daqui? Só tem uma, tá? Desenquadradores simples. A gente convenceu a entrar no resumido, que, né, a gente já sabe. Só que ele falou que é outro dele, que é ser não cumulativo. No real. O que eu tenho que mudar no plano de contas? Porque o plano diferencial é outro, né? Na verdade, não.
Não, o plano referencial hoje, no plano de contas, eu posso utilizar a estrutura do PJ em geral, que ele já serve para as empresas não cumulativas e cumulativas, na verdade para todas, ele é o mais completo. Inclusive ele é idêntico, tá? O PJ, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, no cadastro, é determinado aqui no cadastro da empresa, ó, tipo do plano de contas SPED. O PJ do lucro presumido e do lucro real, eles são idênticos. Então, a gente geralmente indica para os clientes já colocarem lucro real aqui, porque daí o que vai determinar, ó, lá no cadastro do plano de contas, selecionei, ele vai trazer aqui os referenciais SPED para você. Porque hoje, se a empresa é do lucro presumido, ela já gera o ECD. Então, Isso. Coloca a opção do PJ geral lucro real, porque serve para as duas, viu? Ele é a mesma estrutura ali, e aí você seleciona ele aqui, e depois é que esse reconhecimento das contas aqui, eles vão para o ECD, e aí no ECF ele é mapeado por essas contas aqui, tá? Que é o que eu vou mostrar um pouquinho agora para vocês em relação às configurações do ECF. Então, é muito importante, às vezes a gente pega cliente até que tem que retificar o ECD na hora de transmitir o ECF, por isso que a gente sempre, o último treinamento que a gente deu aqui foi em relação ao ECD. Indica não transmitir a ECD antes de validar a ECF, porque faz os dois juntos, assina ali o ECD, isso. Não, porque senão depois você vai ter o trabalho de retificar o ECD. Então, a gente indica o quê? Quando vai fazer o ECD, assina ele, gera o ECF e aí recupera o ECD ali no ECF, tá? Porque o mapeamento das contas aqui importa muito para o ECF, que o mapeamento das contas é o que vai determinar, por exemplo, o seu custo. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa empresa de lucro real, se eu gero, ela é obrigada a enviar os custos de mercadoria, que é o L210, né? Ela gera o L200 e o L210, que realmente é o custo de mercadoria, ele é montado dentro do ECF pelo ECD. Então, quando a gente gera o ECF, ele gera o registro PAI, que é o L200, que é o custo, apuração de custos. Só que o L210, que é a movimentação do custo, ele é montado pelo ECD. Então, enquanto o dia que vocês puderem, gera uma ECF, valida ela, vai lá nas opções dos registros e abre lá o L200. Ele vai ter lá o registro filho, que é a apuração do custo. Mas vocês vão ver que a apuração do custo está toda zerada, que é o L210, porque ele é montado com a recuperação do ECD. Então, você precisa recuperar o ECD para trazer os saldos ali. E aí, se eu tiver uma conta aqui mapeada errada, ele vai dar problema para mim, tá? Então, às vezes dá uns erros lá falando que a apuração do custo não está batendo e é só um mapeamento realmente da conta, porque às vezes não está ali como custo de mercadoria e tal, tá? Então, o que vai mudar não vai mudar muita coisa em relação ao presumido para o real na questão do plano de contas, tá? É a mesma coisa. Não, a gente só se atentar em relação a essa questão do grupo de contas e as grupos que são realmente de resultados, que elas estão preenchidas aqui corretamente, tá? Porque daí o programa reconhece para ir lá para a apuração do lucro real, tá? Então, pessoal, vamos fechar aqui e vamos começar com os parâmetros de ECF. Hoje a gente tem o ECF, então, para vários tipos de empresas, certo? Inclusive para as empresas não cumulativas, né? Lucro presumido. A apuração do lucro presumido, vou começar por ela. A gente vai começar pela apuração do IRPJ e a contribuição social do lucro presumido, tá? Como que é a apuração do lucro presumido? Ela é feita pelo fiscal. Então, a apuração do IRPJ e a contribuição social do lucro presumido ela é feita pelo fiscal, mas a gente tem um espelho dela aqui na contabilidade, que é exatamente igual, tá? Que é a apuração aqui, ó, lucro presumido. E aí, pessoal, a única coisa que vocês precisam fazer para a geração, em relação à geração do ECF, na apuração do lucro presumido, é não se esquecer de salvar a apuração, tá? Não se esquecer, o pessoal acaba esquecendo, ó, porque é um campo separado aqui embaixo, que são montados os registros P200, P300, que é a apuração do IR e da contribuição social lá do lucro presumido.
os registros de apuração dentro do ECF. Então, não se esqueçam de salvar. Então, aqui, por exemplo, essa empresa ela é do lucro real, então o programa reconhece isso também, mas como que eu faria aqui? Eu vou colocar o ano, 2024 aqui. Se a empresa for por antecipação, certo? Que a gente tem o parâmetro lá no cadastro de empresa, que eu até falei em outro treinamento mais focado nisso, de configurações do programa, que é aqui, ó, as configurações do IRPJ e a contribuição social. Essas configurações aqui, elas são para as empresas do lucro presumido, que são as empresas cumulativas, tá? Então, aqui, ó, configurar IRPJ e contribuição social para essa empresa. Aqui é em relação à configuração do cadastro de CFAPs, tá? Porque aqui a gente tem a abinha configurar, onde vocês vão determinar os CFAPs que são de devolução de venda, que são de receita. E aqui a gente tem o calcular IRPJ e contribuição social por antecipação. Então, se ela for por antecipação, se o cliente de vocês querem recolher o DARF lá mensal, vocês vão colocar aqui sim, e aí aqui ele vai trazer o mês para vocês, não vai trazer o trimestre. E aí eu apurei o IRPJ e a contribuição social, eu não posso esquecer de salvar essa apuração. Salvando essa apuração, eu não vou ter problema nenhum depois no meu ECF em relação a não montar esses registros, tá? Se for trimestral, eu vou salvar ali o trimestre e tudo certo. Ó, o mesmo, e não, ó, aqui a gente tem o IR e aqui a gente tem a contribuição social também, tá? Então, peraí, deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, apurar, salvar a apuração, né? Eu fiz uma colinha aqui, pessoal, porque o ECF é muita coisa. Oi? Pouca coisa, né? A gente tem aqui, eu vou abrir para vocês. Ó, ele está até aberto aqui, mas eu vou mostrar onde que fica, que é onde gera o ECF, ó. ECF, escrituração contábil fiscal. Então, apuração do lucro presumido, salvar aqui a apuração. Eu estava falando há pouco aqui para vocês, pessoal, em relação aos custos, né, de mercadoria. Depois eu tenho aqui, para falar do lucro real, vou demonstrar para vocês. E aí, ó, abri lá a opção, quais são as configurações que eu preciso ver aqui para a geração da ECF. Então, a minha empresa lá, ela é do lucro presumido. A primeira tela que eu tenho aqui é da identificação da empresa. Então, eu tenho, o programa ele salva esses parâmetros, tá? Então, a primeira vez que eu vou gerar o ECF, eu vou precisar preencher, o mesmo vale lá para o ECD. E aí, depois ele vai ficar salvo para mim, que é o contador responsável, sócio responsável. Sempre importante, falei sobre isso no ECD, checar lá se o sócio, se o contador, aqui é o cadastro de sócio e aqui é o cadastro de contador. Se ele está marcado aqui, ó, responsável pelas assinaturas contábeis, tá? Sempre checar se não tem data de demissão aqui. Por que eu digo data de demissão? Acho que a maioria migrou do antigo para o novo, às vezes essa data vem preenchida, então sempre checar, porque daí acaba não indo o responsável da empresa, acaba não indo o contador, porque ele está com data de demissão aqui, tá? Então, sempre checar esses parâmetros. Esses parâmetros aqui, o programa ele já traz preenchido automaticamente. Se vocês quiserem alterar, é só selecionar aqui. Então, o indicador no início do período. Então, no caso aqui, ele é regular. Por quê? Porque a gente vai gerar um ECF do dia 1 de 24 ao dia 31. Se fosse uma empresa, por exemplo, que eu não vai gerar, a minha empresa abriu no mês 7. Então, aí eu vou selecionar outro indicador aqui. Abertura, por exemplo, início da atividade ano calendário, tá? Essa daqui é a identificação logo nas primeiras fichas ali, que é o registro 000 da ECF, e depois o parâmetro da tributação é o 0010, tá? Ó, então, seleciono aqui, a ECF original, não é uma retificadora. Se for retificadora, obrigatoriamente eu preciso do número de recibo, tá? Do número de recibo da ECF anterior. E aí, coloco aqui indicador da ECF, também já vem preenchido, tá? É ECF de empresa não participante, de SCP, né, seu Mauro? Nossa Senhora. E aí, eu tenho os parâmetros da tributação aqui. Esse daqui, pessoal, é os mais importantes, porque a gente recebe muita ligação a respeito disso. Inclusive, estou pensando em passar essa colinha por e-mail para vocês, porque aqui tem os campos obrigatórios e exatamente o que vocês precisam preencher. Porque a gente recebe muita ligação quando vocês vão validar o ECF, ele dá lá que forma de tributação inválida. Então, ele de cara ele não aceita.
Tá? Então, a gente recebe muita ligação a respeito disso, porque as pessoas não sabem o que preencher aqui, ficam em dúvida. Mas aqui, vamos lá. Então, para uma empresa de lucro presumido, o que eu teria que preencher aqui? O indicador de optante pelo refis já vem como não, pelo RES também já vem como não, e aqui a forma de tributação. Forma de tributação de uma empresa de lucro presumido, ela vai ser sempre aqui lucro presumido, tá? Então, a forma de apuração, do período de apuração, eu vou falar só os campos obrigatórios que realmente vocês precisam preencher. Então, é a forma de tributação do lucro, o período de apuração do IR da contribuição social, que no caso do lucro presumido é trimestral, a qualificação de pessoa jurídica também é obrigatório, então aqui eu coloquei como PJ em geral, e aqui forma de tributação no período. Então, qual que foi a forma de tributação no período? Para os 4 trimestres foi presumido. Vamos dar um exemplo aqui de uma empresa que abriu no 2º trimestre. Como que eu teria que fazer isso? Eu teria que colocar aqui, ou por exemplo, uma empresa que no 1º trimestre ela não teve movimentação, que vai caber melhor aqui nesse exemplo. Então, a empresa ela estava aberta de 1/1 de 24 a 31/12, só que no 1º trimestre ela não teve movimentação nenhuma. Como que eu faço isso? Eu vou lá em forma de tributação do período e vou colocar como 0, tá? Então, eu não posso deixar aqui em branco, o pessoal acaba deixando em branco e acaba dando erro lá na hora de importar o ECF. Então, eu sempre vou colocar aqui, ó, forma de tributação do período como 0, se a minha empresa não apresentou movimento no 1º trimestre. Se ela teve ali qualquer movimento, aí não, aí eu vou colocar aqui normalmente como presumido, tá? Daqui, eu não preciso preencher mais nada, tá? Então, ó, os parâmetros, o que é o registro 0010, né, do ECF. Então, deixa eu só checar aqui, ó, o período de apuração, tá certo? A qualificação, a forma de tributação no período e o tipo de escrituração e critério das receitas, tá? Tipo de escrituração, cadê o campo aqui? Vamos dar uma olhada. Tipo de escrituração e critérios da receita, é aqui embaixo, ó. Critério de reconhecimento das receitas. Então, no caso aqui, eu posso ter empresa, lucro presumido, regime de caixa e posso ter competência. No caso aqui, ela é competência. Então, eu vou colocar aqui como competência. Só, não preciso mais preencher nada aqui, tá? Se eu não me engano, quando é associação... Não, eu vou mostrar aqui das imunizações isentas. Não, mas que daí precisa. Sim, não. Eu coloquei no exemplo também para mostrar para vocês em relação. Eu coloquei aqui, ó, para mostrar para vocês sobre o lucro presumido, sobre o regime de caixa, que eu percebi que o pessoal tem bastante dúvida. A imunizentas também ou isentas são diferentes. O lucro real trimestral é de um jeito e o lucro real estimativa é de outro, tá? Então, são parâmetros realmente diferentes. Então, vou colocar aqui, coloquei como competência. Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo de nada. Forma de tributação, correto? Tipo de escrituração e critério. O tipo de escrituração também, ó. No caso aqui, essa empresa, ela é obrigada a entregar, tá? Então, ó, seleciono isso. Então, essa daqui é a colinha para a geração do ECF de uma empresa de lucro presumido, tá? Então, se ela for caixa, não tem problema. Seleciono caixa aqui. Se for competência, eu vou deixar aqui como competência, tá? E aí, o único outro parâmetro que vocês vão precisar preencher é aqui, parâmetros complementares, que é a alíquota da contribuição social, tá? Então, aqui eu seleciono a alíquota da contribuição, ele não pode ir em branco, tá? O programa, inclusive, ele dá o aviso para vocês. Então, ó, essa daqui é para uma empresa de lucro presumido, e agora a gente vai para uma empresa que seria regime de caixa. No programa antigo, para quem utilizava, o regime de caixa, ele não era gerado pela contabilidade nossa. Ele tinha que ser importado o Q100, que era o livro caixa, realmente, dentro do ECF. Lá tem a opção de importar. Hoje, o programa ele já gera isso. Então, como que eu vou fazer uma empresa que ela é regime de caixa? Lá dentro da contabilidade, a gente tem aqui a opção relatórios, livro caixa. Então, seleciono aqui o livro caixa. Vou clicar aqui em gerar e aí eu vou selecionar quais são as contas que fazem parte da minha apuração do livro caixa. Então, por exemplo, aqui, clico em configurar, vou selecionar essas contas e aí sim vou clicar em gerar novamente para ele trazer o saldo. A partir do momento que eu tenho saldo aqui no livro caixa, que eu tenho a apuração no livro caixa, o programa ele vai gerar para mim essa apuração depois, que é o Q100, a movimentação do Q100. Mas como que eu movimento isso?
Eu vou colocar aqui, por exemplo, a empresa é do lucro presumido, a apuração é trimestral, presumido normal. Aí o tipo da escrituração, eu vou colocar aqui, não obrigada a entregar a ECD, gera registro QCEM, livro caixa. Então, seleciona essa opção. Inclusive, essa observação que a gente tem aqui, de observação para entrega do livro caixa, a gente colocou entre parênteses aqui QCEM, que é o registro do livro caixa, seleciona a segunda opção, justamente porque o pessoal via isso aqui e não se atentava em preencher, em selecionar, e aí não gerava o QCEM e estava dando bastante suporte em relação a isso. Então, a gente já colocou essa observação para quem for do livro caixa, sempre checa aqui, eu tenho a apuração do livro caixa, e aí eu seleciono aqui não obrigada a entregar, tá? Então, deixa eu só ver se são os mesmos parâmetros aqui, tá? Então, a gente vai preencher a forma de tributação, que ela é obrigada, o tipo da escrituração, que é o QCEM, e o critério de reconhecimento das receitas aqui. Aí eu posso selecionar aqui embaixo também, tá? Selecionei aqui, esses são os parâmetros para a geração, tá? Então, eu até tinha colocado uma observação que no antigo ele não gerava o QCEM, tá? Você determinava que a empresa era regime de caixa, mas tinha que preencher o livro caixa lá dentro ou importar lá dentro, por arquivo texto. Hoje a gente já gera isso com a movimentação aqui da apuração do livro caixa. Para as empresas imunes ou isentas. Então, as imunes ou isentas, elas são um pouco mais complicadas em relação à geração aqui aos parâmetros. Sempre se atentar em relação a isso. A gente vai selecionar aqui a forma de tributação do lucro, tá? Então, aqui, é uma empresa imune ou isenta, tá? Então, aí, selecionei. Aqui, o período de apuração, deixa eu ver. Imune ou isenta, correto. Aqui eu não preciso. A forma de tributação, eu coloquei aqui, tipo da escrituração, aceita caixa. Tipo da escrituração, aqui embaixo, tipo da escrituração. Vocês podem selecionar qualquer um dos dois, tá? Então, eu vou colocar a minha aqui como ECD, por exemplo, como obrigada a entregar ECD. Porque lá dentro do ECF ele vai aceitar qualquer uma das duas opções. O tipo de entidade, que é obrigatório, se é imune ou isenta. Então, a gente tem aqui, tipo da entidade da imune ou isenta. Então, eu vou colocar aqui que a minha é uma associação civil. Aqui, esse segundo campo, existência e atividade tributária do IRPJ para imune ou isenta. Então, no caso aqui, eu vou colocar como desobrigada. E aqui a apuração da contribuição social. No caso aqui eu vou colocar como desobrigada também, tá? Fora isso, deixa eu ver se tem existência, não. E aqui esse campo vai ser em branco, tá? O critério de reconhecimento das receitas é em branco. Então, se for uma empresa imune ou isenta, vão ser esses parâmetros aqui para geração, tá? E aí, os parâmetros complementares, a apuração da contribuição social, ele vai pedir para você preencher aqui também, tá? Então, no caso aqui, se ela for desobrigada, ele já não vai pedir para você preencher aqui, tá? A alíquota da contribuição social, se ela tiver como desobrigada. Então, para imunes ou isentas, os parâmetros são esses. Aí que complica mais um pouco, que vem as empresas do lucro real, tá? Então, as empresas do lucro real, vocês vão ver que a gente tem uma única aba aqui, que é outros parâmetros, que é em relação ao LALUR e ao LACS, tá? Que é em relação às configurações lá do custo, que eu vou demonstrar aqui para vocês. Então, o que eu vou preencher se for uma empresa do lucro real? Forma de tributação do lucro, no caso aqui ela é lucro real, o período de apuração do IR e da contribuição social, que no caso aqui vai ser trimestral, tá? Por ser uma empresa lucro real trimestral. A qualificação da pessoa jurídica, ela é obrigatória também, PJ em geral aqui. Forma de tributação do período. No caso aqui, eu coloquei real para os 4 trimestres, tá? Essa aqui, forma de apuração estimativa mensal. É o próximo que a gente vai falar aqui em relação às empresas que são de apuração por estimativa. Aqui, o tipo da escrituração, deixa eu ver se ele está como campo obrigatório aqui, que eu não me lembro. Então, a forma de tributação a gente já preencheu, né? O período de apuração do IR da contribuição social, a qualificação, a forma de tributação do período,
tá? Então, era só a forma de tributação do período. Os demais vão ser todos em branco, tá? Ó, todos eles. Inclusive, o critério de reconhecimento das receitas. Ele não precisa ser preenchido, tá? Então, para uma empresa de lucro real trimestral, o que vocês vão preencher aqui em parâmetros da tributação é isso, tá? Então, é somente a forma de tributação do lucro, o período de apuração, a qualificação e a forma de tributação do período. Aí sim, vocês vão em parâmetros complementares, seleciona a alíquota da contribuição social, e aí a gente tem aqui outros parâmetros, LALUR-LACS. Tive movimentação lá na minha parte A e parte B? Tive, porque eu tive a apuração, certo? Então, se a empresa teve um movimento, ela teve apuração na parte A. Então, eu vou colocar aqui, ó, parte A, demonstração sim. Parte B, controle das contas. Vou fazer o envio disso para a ECF também. Então, vou colocar como sim. E aqui a gente tem a apuração do estoque final, que é o L200 que eu comentei com vocês. Sempre, pessoal, vou selecionar aqui, ó, o método L200, trimestral, no caso aqui da minha empresa, ele é custo médio ponderado. Desejo replicar o mesmo para os outros trimestres? No caso aqui, sim. Então, a apuração do custo, ela foi feita sobre o custo médio. Da onde que o programa busca essa movimentação? Como eu disse para vocês, ó, para gerar o L210, que ele é enviado na ECD e não na ECF, a movimentação do custo, mas que depois vocês, recuperando o ECD dentro da ECF, ele vai gerar esse registro, vai movimentar esse registro, ele fica aqui, ó, relatórios, vocês vão ver aqui, ó, apuração do custo, tá? Que é o CMV, o CPV, CSV. Então, aqui, ó, 1/1 de 24 a 31/12, vou clicar em gerar aqui para trazer o saldo das minhas contas, tá? Então, ó, lá no início, quando eu fiz a configuração do CMV, eu tive que colocar o estoque do período. Como que eu coloco o estoque? Eu vou determinar quais contas que fazem parte do meu estoque. Então, aqui embaixo, ó, aqui eu tenho um plano de contas, selecionei essas contas, e aí, ó, eu tenho o saldo delas aqui. No caso, só uma dessas contas que tinha movimento, que é a de matéria-prima da minha filial, tá? Então, ó, matéria-prima da filial, o saldo tá aqui, esse saldo vai ser exatamente o mesmo saldo do balancete, tá? Que eu movimentei as contas, e aí eu configuro aqui na apuração do custo, né, na CMV. Aqui eu tenho a compra de insumos, então configurei todas as minhas contas. Então, eu vou configurando aqui conforme necessário, tá? Isso aqui, ele vai lá para o meu ECD, tá? Então, o CMV, ele vai para o ECD do período, então eu vou gerar o ECD, vou validar o ECD, confiro lá se o saldo está batendo, obviamente, né? E aí, quando eu gerar o meu ECF, eu vou colocar aqui que eu tenho, no caso das empresas que são não cumulativas, que são obrigadas, né? Eu vou colocar aqui o tipo para a geração do meu L200, e aí vou recuperar o meu ECD dentro do ECF, e aí o programa, lá dentro, ele vai montar um L210, que é a apuração do custo. Então, o que eu comentei com você, naquele momento em relação às contas, às vezes você configurou uma conta aqui. Quer ver? Ó, vamos colocar uma conta lá de aquisição mesmo, que é as compras de insumo lá, por exemplo. Então, ó, eu tenho aqui estoque, é a conta 146, lá no meu plano de contas. Vamos buscar essa conta. Então, eu tenho aqui, conta 146. É uma conta de início de produto acabado. Tá vendo que aqui que ela tá entrando como custo dos produtos, o mapeamento dela? Então, o ECF, ele vai levar em consideração esse referencial SPED para montar o seu custo. Então, por exemplo, se eu vier aqui, eu tenho as minhas contas de custo, mas eu tenho um referencial SPED que não tem nada a ver com custo, ele vai dar diferença lá para mim, tá? Por mais que eu recupere o ECD, por mais que eu tenha o custo montado aqui. Então, sempre que vocês forem validar o ECF e ver que não está batendo saldo lá dentro do ECF, no ECD montou lá o CMV, tem o saldo, está batendo com o programa, mas eu validei o ECF e não está batendo com o que estava dentro do ECD. Vocês vêm no programa e chequem o mapeamento das contas de custo de mercadoria de vocês, tá? Então, sempre, inclusive, ó, aqui o programa hoje, se você selecionar na conta sintética, que a gente chama por conta cabeça de grupo, ele vai colocar o mesmo mapeamento para todas. Só que, às vezes, uma dessas contas do grupo, ela é diferente, tá? Então, aí vocês vêm e selecionam aqui só para aquela conta diferente o mapeamento, tá? Então, sempre se atentar em relação ao mapeamento, porque no ECF
ele vai ser montado conforme o mapeamento das contas. Então, isso daqui, a apuração do custos, ela vai para o ECD, dentro do ECF eu vou determinar aqui que vai gerar o L200, e aí eu vou recuperar o ECD, ele vai montar o L210 para mim. Aqui embaixo a gente tem uma informação... Pessoal, vamos dar um intervalo e eu continuo depois, pode ser? Pode. Então, deixa eu... Não sei nem como é que desliga o microfone. Aqui? Vamos... Então, eu vou dar continuidade. Aqui, então, a gente ia começar a falar sobre... Estava falando sobre o lucro real trimestral, né? Aqui na identificação, pessoal, então, não muda, certo? Só vai mudar realmente se como a gente falou anteriormente, se tiver data especial, se for retificadora. Os parâmetros de tributação, então, para as empresas do lucro real trimestral. Então, a gente vai selecionar aqui. Forma da tributação do lucro é lucro real. Período de apuração aqui, no caso, como ele é trimestral, vai ser trimestral. A qualificação da pessoa jurídica e a forma de tributação aqui do período que vai ser real, tá? Então, aqui a gente selecionou o real para todas e aí eu não preciso mais preencher nada aqui em relação a isso. A gente estava falando lá sobre os outros parâmetros, que é em relação ao L200, certo? Então, ficou alguma dúvida em relação a isso? Que o L210, que é a apuração do custo na ECF, ele vai de acordo com o mapeamento das contas que vocês enviarem dentro do ECD e vai ser montado lá o registro com a recuperação do ECD, tá? E aí eu ia falar um pouquinho aqui sobre o Y570, que é em relação às retenções de RPJ e as retenções de contribuição social. Quando o pessoal do fiscal importa lá uma nota e tem retenção, ele já coloca lá o código de recolhimento, certo? Para a emissão da guia. Então, ó, como que funciona para o abatimento, né, das apurações lá? Se eu tive retenção, por exemplo, a gente viu na apuração do LALUR lá, essa apuração do LALUR, que tinha o IRPJ lá retido na fonte, certo? Que ele deduziu do valor a recolher. Como que eu faço se eu não coloquei na nota fiscal ou se não é proveniente de nota fiscal a retenção? Eu tenho a opção de colocar os códigos de receita aqui, tá? Então, ó, o programa ele gera o Y570 conforme as retenções do fiscal. Então, eu tenho lá o lançamento da nota fiscal, tenho lá as retenções de RPJ e contribuição social, o programa ele vai gerar o registro de acordo com o que está lá. Ana, eu não uso fiscal, estou usando contábil, ou por algum motivo tem alguma retenção que não é proveniente de nota, e aí eu quero gerar o Y570 porque teve o recolhimento, eu preciso informar. Eu tenho a opção de vir aqui, ó. Eu venho nesses pontinhos e aí eu venho aqui, ó. Esse é aqui, ó, informações gerais, aqui embaixo. E aí eu tenho aqui, ó, registro Y570. Então, para quem precisar, eu tenho a opção de informar manualmente também, tá? Então, eu vou colocar ali o código da empresa e vou vir no Y570 e fazer o preenchimento. O Y570, que eles são as retenções recolhidas retidas na fonte, para a geração do ECF, ele vai por total por CNPJ. Então, diga-se que eu tenho lá 10 documentos que dá um total de retenção lá de R$2.000. Eu não preciso lançar um a um. Eu vou lançar o CNPJ aqui, o código de recolhimento, que é o código da receita, e o valor total da retenção. Porque para o Y570 ele vai por código de participante, que é o CNPJ. Tá? Então, ele sempre vai por total. Sim, é por lá mesmo que a gente busca. Então, na verdade, essa opção aqui de lançamento manual é só para quem realmente não lançou no fiscal, tá? Se eu tenho um lançamento lá no fiscal hoje, como você deu o exemplo, eu preciso gerar o IFDRENF com essas retenções. Então, eu não preciso preencher aqui. Mas, por um acaso, eu lancei lá no fiscal, eu tenho um lançamento, fiz o IFDRENF, mas eu não coloquei o código de recolhimento. Aí a gente tem essa opção aqui do código de recolhimento. Então, aqui eu só preencho o código da receita, que é o código de recolhimento que foi efetuado, o recolhimento do DARF, né? Tá? Então, eu tenho a opção de selecionar, por exemplo, tive RPJ, IR, né? Retido na fonte. Então, seleciono aqui o código de recolhimento. Tive o COFINS também, então seleciono ele aqui, tá? Então, só seleciono para a geração do Y570. Mas se por um acaso você não tem esse documento lançado no fiscal, você precisa transmitir isso, gerar o Y570 na SF, porque
ele... não, estava bem, pessoal, ali. Desculpa. Então, eu venho aqui, venho no ECE, no Informações Gerais, e lanço ali manualmente, tá? Então, o caso ali de Informações Gerais é só para quem vai lançar manualmente mesmo. Se tiver lançado lá, só confere os totais. Aí eu posso ir lá dentro do fiscal, eu tenho lá um relatório de retenções, e aí ele vai trazer o total lá por CNPJ para você, tá? Isso daqui é para todas as empresas, tá, pessoal? Independente se a empresa é do lucro presumido, do lucro real, tá? Se eu tenho retenção na fonte, eu informo no ECF, eu preciso gerar, ele vai gerar o Y570, então eu posso selecionar aqui. Se tiver o código de recolhimento lá na nota também no lançamento, não vai ser necessário preencher aqui, tá? Aí eu tenho as informações, então, do lucro real por estimativa. Que daí o lucro real por estimativa, qual que vai ser a diferença? O pessoal sempre fica em dúvida aqui, ó. A forma de tributação do lucro, ela vai ser normal, ela vai ser real, tá? Então, seleciono aqui lucro real. Qual que é a apuração do período do IR e da contribuição social? Ela é anual, certo? Então, se a empresa é por estimativa, a apuração ela é feita anualmente. E aí, a forma de tributo... Selecione aqui a qualificação da pessoa jurídica, que também é obrigatório. E aqui a forma de tributação do período. Qual que é a minha forma de tributação aqui do período? No meu caso aqui, mesmo que ela seja anual, ela vai ser real, tá? Então, vou selecionar aqui real, normalmente. E aqui, na forma de apuração da estimativa mensal. Então, esse campo aqui, no caso, é obrigatório, tá? Então, eu vou selecionar aqui. A apuração em janeiro foi por balanço ou balancete, tá? Então, eu seleciono que é balancete de suspensão e redução. E aí, seleciono aqui. No caso, pessoal, ele preenche, ele dá a opção de preencher de uma vez aqui. É que como eu já selecionei tantas configurações aqui, ele não está dando a opção. Então, eu seleciono aqui de novo. Quer ver? Eu posso zerar a empresa para mostrar para vocês. Só para buscar de novo. Para reconhecer e fazer a busca. Então, selecionar, ele não vai dar. Seleciono aqui qual. Posso ter casos, pessoal, de que a minha apuração num período foi diferente. Então, eu posso ter apuração por receita bruta, tá? Então, eu posso selecionar aqui, não tem problema nenhum, tá? Então, ó, seleciono. E aí, os outros campos, isso daqui eu vou preencher até dezembro. Os outros campos aqui, eles não são obrigatórios. Deixa eu ver se eu estou esquecendo, então, de alguma coisa aqui. A estimativa mensal, né? E aí, lá na aba Parâmetros Complementares também, vou selecionar a alíquota aqui da contribuição social. E nos outros parâmetros, a gente vai selecionar também. Então, aqui a gente vai colocar como sim para a parte A e parte B do LaLurlax. E aqui eu tenho o L200 anual. Então, não vai ser o trimestral, vai ser o anual. Então, eu vou colocar aqui custo médio ponderado, vou replicar para os 12 meses, tá? Então, replico ali para os 12 meses para a mesma regra anteriormente. O L210 é gerado pela recuperação da ECD, tá? Então, já falei um pouquinho também sobre o Y570 e em relação às empresas que não tiverem movimento, que eu comentei com vocês também. Então, se a empresa não tem movimento naquele período, Ana, minha empresa abriu dia 15/1, aí é normal, tá? Por exemplo, de 15/1 de 24. Ou se ela abriu ela é estimativa, mas abriu em janeiro. É que aqui no caso é o trimestre, né? Então, não vai pegar por mês. Então, eu vou colocar normal, lucro presumido ou lucro real aqui para selecionar. Agora, se ela abriu no segundo, no terceiro trimestre, vocês sempre vão colocar igual a 0 ali, tá? Vocês ficaram com alguma dúvida aqui em relação aos parâmetros? Sempre confundir, colocar lá, real estimativo. Ele vai. E colocar onde? Desculpa. Aqui tem a opção real e tem o real estimativo, que é a opção. Aqui embaixo você fala? Aqui? Aqui, né? Ele dá erro. Ele vai dar erro. Vai sim na validação. Tá? Então, seleciona sempre aqui real. A forma de tributação do período, esses campos, todos esses campos aqui que eu falei para vocês, eles são de campos obrigatórios lá para o preenchimento. No caso, se a empresa é trimestral, esses campos aqui devem ficar em branco. Inclusive, dentro do ETF, quando você vai preencher lá manualmente... não. Esse daqui, no caso, se for anual, eu vou efetuar o preenchimento. E mesmo se for anual, eu vou deixar como real aqui, tá? Então, mesmo que seja estimativa, a forma de tributação do período ela é real, tá? Eu não preciso selecionar ali real estimativa, não, tá?
Inclusive dentro do validador do ECF, quando vocês vão preencher aqui, por exemplo, eu seleciono aqui como real, ele já preenche a forma de tributação do período automaticamente como real. Como se vocês fossem montar um ECF lá dentro, ele já preenche automaticamente tudo como real. Ficou alguma dúvida, pessoal? Eu acho que a ECF é bem mais tranquila que a ECD, né? Porque a ECD demorou muito mais, foram muitas mais configurações, porque dentro do ECD a gente tem a apuração do custo, para as empresas não cumulativas a gente tem um DLPA ou DMPL que é obrigatório, aí tem as configurações do DMPL ou do DLPA que precisam serem feitas. Eu mostrei também em relação ao encerramento contábil também no dia do treinamento do ECD, tá? Então, tem essas configurações. Na verdade, o ECF é a apuração do IR da contribuição social. Então, basicamente, se você tem a apuração do IR da contribuição social feita, você tem a ECF, ok. É mais em relação aos parâmetros ali que a gente percebe que o pessoal acaba tendo dificuldade porque não sabe o que preencher. Às vezes, tem tantos campos ali para efetuar o preenchimento que acaba selecionando uma coisa errada. A gente já pegou casos assim do cliente tentar validar várias vezes e aí, por causa desses parâmetros de tributação, não consegui. Porque lá dentro do ECF, na validação do ECF, ele vai falar o quê para você? Que a forma de tributação não está batendo, que o registro 0010, que é a forma dos parâmetros de tributação, não estão ok, mas ele não dá exatamente qual campo aqui que está errado, tá? Então, eu vou pedir para o Davi fazer a gentileza de enviar isso por e-mail para vocês, que vocês sabem exatamente quais são os campos obrigatórios, exatamente o que preencher, tá? Que, sim, o preenchimento em si vai depender muito da empresa, né? Porque às vezes é uma empresa por estimativa que vocês fizeram a apuração por receita bruta, ou num período fez por balanço balancete, então é mais de cada um. Às vezes não é PJ em geral, a qualificação da pessoa, tá? Mas vocês sabem exatamente qual campo preencher. Então, vocês tendo a apuração lá do LALUR-LACS, no caso das não cumulativas, e a apuração do IR e da contribuição social para o lucro presumido, salvando as apurações, vocês têm a ECF pronta. E, obviamente, enviando a ECD corretamente para ter corretamente os dados lá na hora de efetuar a recuperação. Porque aí, às vezes, que acaba estourando vocês não sabem o porquê. Às vezes é mapeamento de uma conta, às vezes é algum registro que não foi, algum saldo que não bateu. Mas, se vocês tiverem dúvida, a gente está aqui para auxiliar vocês. Ficou alguma dúvida, pessoal, a respeito aqui das configurações? Não? Eu agradeço a presença de vocês, tá? A gente agradece, obviamente, por vocês estarem sempre presentes, né? Tem o pessoal aqui que vem sempre nos treinamentos, continuem vindo. Deem sugestão para temas também, se vocês puderem, tá? A gente tem a comunidade lá da Proção, não sei se vocês participam. E, às vezes, até por e-mail, tá? Na comunidade, se eu não me engano, o pessoal faz até enquete lá, que hoje eu não participo. Que é uma comunidade, na verdade, dos clientes nossos. E eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada, viu?